Nós vamos dar início, então, à apresentação dos resultados do segundo trimestre da Rede Mater Dei. Eu sou Henrique Salvador, CEO da rede. Foi um trimestre onde a gente começa a observar o retorno dos resultados, inclusive a parâmetros mais consistentes com o que historicamente a rede apresentava. Nós observamos aí algumas novidades importantes relacionadas aos nossos hubs, né? Pode passar o primeiro slide, por favor? Pode passar, por favor, isso. Onde a gente observa aí que nos nossos hubs, principalmente no Hospital Mater Dei Betim Contagem, né? Que está ligado ao hub da Grande BH, nós tivemos abertura de maior número de leitos, graças à vinda de uma nova operadora para o nosso hall de clientes, o IPSENG, né, que é o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, com 152 mil novas vidas, né, na Grande BH, aumentando o mercado endereçado significativamente na nossa região. Da mesma maneira, em Uberlândia, nós tivemos a vinda do Hospital Santa Genoveva para a nossa rede também, né? Começamos a integrar com a melhoria de gestão de custos e despesas, um aperfeiçoamento na gestão da equipe assistencial, melhorias operacionais, um incremento significativo na margem EBITDA também, né? E assim, e o Santa Clara agora também com aprovação pelo CAD, né? E com a consolidação no hub da região Centro-Oeste, portanto, com a entrada também mais efetiva do Hospital de Goiânia também, o Hospital Premium, né? Em Salvador, a inauguração do nosso hospital também já com 3 meses e meio praticamente de operação. É o primeiro projeto Greenfield da companhia fora de Minas Gerais. Aconteceu em maio, como todo mundo sabe, em 1º de maio a inauguração, né? O hospital começando a operar com uma equipe de mais de 600 colaboradores, um corpo clínico completo, várias especialidades médicas e já com um credenciamento de mais de 400 mil vidas com direito a acesso a esse hospital. Em breve estaremos inaugurando também até o final do ano, né, no Centro Médico do Mater Dei Salvador, que vai contar com 73 consultórios, formando um centro médico integrado com o hospital. Pode passar o seguinte, por favor. Bom, no slide 5, a gente gostaria também de comentar que, ainda no hub da Grande Belo Horizonte, houve uma auditoria importante externa, né, uma auditoria exigente em obediência a padrões internacionais de qualidade e segurança assistencial. O Hospital Mater Dei da Contorno, né, ele foi mais uma vez renovada a sua certificação pela Joint Commission Internacional, onde existe uma avaliação de procedimentos em diversas áreas do hospital. E lembrando, né, que as unidades também em Santo Agostinho, Betim Contagem, o próprio Porto Dias em Belém também possuem esse certificado de qualidade. Registramos também o nosso primeiro programa de recompra de ações, que foi aprovado em 13 de julho passado, com duração de 18 meses. Isso visa principalmente maximizar a geração de valor para o acionista, né? Nós acreditamos que, no momento, o valor em tela das ações não reflete o real valor dos nossos ativos, né? E principalmente pela combinação que existe, né, no nosso modo de entender e a perspectiva de rentabilidade, geração de resultados positivos futuros, né? Publicamos também o nosso relatório de sustentabilidade no final de junho agora, com informações no campo ESG, né, ambientais, sociais e de governança corporativa relacionados ao ano passado, e que obedece diretrizes do GRI, a Global Reporting Initiative, né? Lá são encontradas também informações muito relevantes e importantes relacionadas às incursões da Rede Mater Dei nesse campo.
Na página 6, a gente observa alguns destaques operacionais relevantes da rede Mater Dei, né? Um crescimento do número de leitos também, quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2022. E o que é curioso e acho que é relevante, apesar de no segundo trimestre de 21 havia um número maior de leitos operacionais, a gente observa que o número de leitos não Covid, eles aumentaram significativamente, praticamente 100 leitos do segundo trimestre de 21 para 22, né? Demonstrando não apenas uma melhor produtividade, mas também um efeito que deve acontecer a partir de agora, porque, ao contrário do mesmo período do ano passado, segundo TRI de 21, né, quando o número maior de leitos ocorreu, leitos operacionais, ele entrou em operação em virtude da demanda maior de Covid, né? Dessa vez, o incremento na abertura de leitos vem sendo realizado de maneira consistente e principalmente dado o aumento de movimento não Covid que os nossos hospitais têm observado. Então, é um movimento que vai observar uma sazonalidade menor do que aquela que nós observamos ano passado, quando a abertura de leitos ocorreu mais em virtude da pandemia do que propriamente em virtude de um aumento maior de leitos operacionais permanentes, vamos dizer aqui, que tende a ficar por mais tempo. Na página 7, outra informação importante também, que eu acho que é relevante mencionar, é que a taxa de ocupação, de uma maneira geral, a média geral da rede Mater Dei, ela alcançou 70%, muito em virtude de a gente ainda ter uma operação imatura, que é a operação de Salvador, jogando um pouco a taxa para baixo, mas se a gente considera apenas o hub da Grande Belo Horizonte, essa taxa de ocupação ela chega a 75%. E se nós usássemos, né, outra metodologia que não a da ANAP, que não considera, né, hospital o paciente dia, né, se a gente usasse a metodologia que considera o paciente dia, e não a que a gente usa, que é a da ANAP, a gente ainda conseguiria um aumento dessa taxa de ocupação da ordem de uns 4% a 5%. Eu estou realçando esse ponto, porque eu acho que realmente demonstra, né, uma maior produtividade, né, das nossas operações, né, e demonstrando que realmente, a partir de agora, a gente, com o aumento da receita, a gente começa a observar resultados crescentes também em rentabilidade e margem, e esperamos que nos próximos trimestres a gente consiga retornar aos parâmetros anteriores de margem que a rede Mater Dei sempre obteve. Eu vou passar a palavra agora para o Rafael Cordeiro, que é o nosso CFO, e ele vai falar um pouco sobre os nossos números. Bom dia a todos, obrigado aí pela presença. Continuando aqui a apresentação do Dr. Henrique, agora a gente está na página 8, vamos destacar a parte da receita. Tivemos um trimestre muito interessante em termos de ticket médio. Já era esperado a gente ter um ticket médio comparado com o do ano passado, um ticket médio abaixo, fruto da incorporação de novos hospitais em regiões em que o ticket praticado é menor do que da região metropolitana, mas mesmo assim a gente está com um resultado crescente, né? Fizemos 2,06 contra 2,03 no trimestre passado, então aqui tem um mix de repasse de preços e incorporação de hospitais que tem um ticket um pouco abaixo. Na Grande BH, a gente é um número interessante, a gente cresceu 9% no nosso ticket médio, quarter over quarter, ou seja, a gente está com 2,52, o que mostra a nossa capacidade, resiliência, né? Nem tudo de ticket médio vem através de só discussões com as operadoras, mas são os novos modelos de remuneração, é forma de trabalhar, é mix, complexidade. Então, a gente tem tido bons resultados, vamos dizer assim, no core, que é o hospital, né, a rede Mater Dei antes da abertura de capital, BH e Betim Contagem. Isso reflete num crescimento muito forte da receita líquida. Então, no semestre, a gente cresceu 57% contra o semestre do ano passado, crescemos 62% em relação ao trimestre do ano anterior.
sendo que o trimestre anterior, é bom lembrar que foi o trimestre mais forte de Covid, então o ticket era alto, a receita, o fluxo de pessoas no hospital de internações, e era aquele Covid com muita UTI, então mostra um crescimento muito grande, 27% tri contra tri. Né? Então a entrada dos novos hospitais, a abertura de leitos tem composto essa receita mais robusta. Passando para a página 9, a gente tem acho que a principal mensagem dos custos é a redução sobre a receita líquida dos nossos MAT/MED e OPME. A gente teve uma redução forte, fruto desse crescimento e da nossa capacidade de negociação com os fornecedores. Ele foi um dos grandes itens para a gente conseguir ter baixado em 2,3 pontos percentuais a representatividade ao todo, né, do custo sobre a receita. Então, destaco essa questão do MAT/MED, que eu acho que é uma preocupação de vocês por causa da inflação, e a gente tem sido bastante resiliente com isso. Em relação às despesas, a incorporação de novos hospitais traz, no primeiro momento, um aumento da despesa operacional. A gente tem uma duplicação de algumas despesas, a entrada de hospitais e a replicação dela na holding, né, na controladora, mas mesmo assim, trimestre contra trimestre, a gente teve uma redução pequena, mas uma redução que mostra a tendência agora dessa linha diminuindo ao longo do tempo com a diluição das despesas. Indo para o EBITDA, a gente atingiu 213 milhões de EBITDA no semestre, mas fizemos 120 milhões no trimestre, né? Então, a visão da Rede Mater Dei para o ano, né, a gente tem que pegar os últimos trimestres, e no caso aqui o último é o segundo, e pensar nele numa anualização, porque a cada trimestre que passa para trás, a gente tem uma história diferente, menos leitos, menos hospitais, e então a tendência para o ano não é uma duplicação do nosso semestre, e sim uma replicação do último trimestre, que mostra que a gente está bem mais robusto para o fechamento do ano. A margem aumentou bastante, de 25,4% para 27,7%. Então, acreditamos que, em termos de margem, o pior tenha ficado para trás nesse primeiro trimestre. É importante destacar aqui 2 pontos, né? Que essa margem consolidada da Rede Mater Dei, ela tem dentro dela, né, o repasse de honorários médicos. Então, a gente compara com o ano anterior em outras bases, né? A gente tinha, na Rede Mater Dei, vocês conhecem bem, no Hub BH, a gente não tem o honorário médico, ele é muito pequeno, passando pelo resultado. Com a incorporação de novos hospitais, a gente tem essa mudança, então o número na comparação é importante vocês levarem isso em consideração, pelo peso que vocês conhecem de honorário médico no total dos custos e no que passa na receita. Então, tem esse efeito nulo, mas que prejudica a margem, né? Ele é nulo em termos absolutos, no nosso caso, porque a gente repassa 100%, e ele tem uma perda de margem por ter aumentado a receita líquida. E outro ponto que também a gente gosta de destacar, em termos de ajustes, né? A gente não ajustou nesse trimestre o Stock Options, porque a gente entende que o Stock Options ele já está no run rate da companhia, então uma despesa que a companhia tem, ela já existiu no segundo trimestre de 2021. Então, quando a gente compara com o segundo trimestre de 22, a gente acha que já é comparável. Então, o valor é o mesmo, aqueles 3 milhões que vocês conhecem, né, por trimestre, mas a gente não ajustou no valor do trimestre. E outro ponto que eu gostaria de destacar também é que a controladora, né, a gente ajustou Salvador só abril, que é pré-operacional, mas maio e junho, 2 meses de início de operação, que são de EBITDA negativo nas operações iniciais de ramp-up. A gente faz na controladora, se a gente ajustasse Salvador, mais de 30% de margem. Então, são resultados, mostra uma resiliência da nossa margem, né? A capacidade nossa de controlar custos e ter a criatividade, o trabalho, né? de montar uma receita aumentando o ticket, como a gente mostrou. Então,
É um trimestre de uma operação, a gente ficou bastante satisfeito com os resultados do trimestre alcançados pela rede Mater Dei. Passando para o slide 11, a gente tem uma margem líquida ajustada de 14,3%. Grande parte dessa margem é fruto do ágio, né? O ágio do Porto Dias, ele foi 18,7 milhões nesse ajuste de 27. Só que para o fluxo de caixa da companhia, para o lucro, esse ágio foi estudado na aquisição e ele é um valor que gera no fluxo de caixa. A gente não tem pago imposto de renda na controladora, então a gente ajusta o ágio na margem porque ele é um lucro real da companhia, né? Na hora que você faz o ajuste disso para o fluxo de caixa, você percebe. Então são margens de 14,3 ponto ajustado e no semestre 15,4 são mais interessantes, mesmo no momento em que várias empresas estão muito machucadas pelo resultado financeiro. Nós temos um resultado financeiro saudável, a gente vai mostrar aqui uma operação que a gente fez, que vai ajudar bastante o resultado financeiro para os próximos trimestres. Em termos de fluxo de caixa, a gente teve uma geração de caixa operacional, há uma redução do caixa da companhia fruto dos investimentos, então a gente tem pago os investimentos que a gente fez. O próximo será o Santa Clara, que a gente vai sair no próximo trimestre. Foi aprovado no CAD a nossa operação do Santa Clara, junto com o Santa Genoveva vai formar e o Premium Hub nosso, que a gente chama de Centro-Oeste, né, pela posição estratégica do Triângulo Mineiro com Goiânia. Então a gente vai ter entrado os resultados e o pagamento é a última grande aquisição que estava prevista pela rede Mater Dei, incorporando os resultados a partir do próximo trimestre. Então, terminamos com 602 milhões de reais de caixa no trimestre. Indo para a página 12, da parte da dívida, a companhia tem 1,8 vezes o covenant de dívida líquida sobre EBITDA. Lembrando que aqui a gente não tem incorporação de 12 meses de todos os investimentos que a gente fez. Então, a gente carrega no caixa o pagamento das investidas, os investimentos que a gente fez, mas a gente ainda tem, para os últimos 12 meses, para a métrica de cálculo do covenant, a gente ainda não tem incorporação do EBIT de 12 meses. Então, esse covenant tende a diminuir um pouquinho até o final do ano, e o custo da dívida, nós fizemos um swap da dívida nossa que a gente tem com o BNB, é uma dívida muito atrativa para a construção de Salvador, e a gente fez um swap que a dívida de 320 milhões, nós pegamos mais 52 milhões esse trimestre, foi em julho, na verdade, não aparece no trimestre, mas vai aparecer no próximo, e nós fizemos o swap para CDI menos 4,85. Então, o custo da dívida do Mater Dei hoje, a gente tem uma dívida abaixo do CDI, vocês têm aí a composição da nossa dívida, e a gente hoje, então, aplica o nosso caixa acima do custo de dívida, o que mostra uma dívida bastante saudável. Ela também é saudável em termos de cronograma, que a gente tem um cronograma muito alongado de pagamento, 81% do nosso pagamento da dívida é acima de 5 anos, né, com prazo médio de 6,6. Isso mostra, a gente vem falando para vocês, né, que nós temos um balanço saudável, com crescimento futuro, alguma operação estratégica que possa ocorrer nos próximos trimestres ou anos, né? Nosso setor ainda tem espaço para alguma consolidação, alguma associação estratégica, e a gente tem, tanto na parte de equity quanto na parte de dívida, a possibilidade da gente fazer esse crescimento. Então, acho que as mensagens principais que a gente queria passar são essas. Eu vou passar a palavra para o Bruno, o nosso Head RI, que vai fazer um comunicado com vocês, e a gente abre para perguntas e respostas. Tá? Muito obrigado pela participação de vocês, estamos à disposição. Bom dia a todos, obrigado pela participação aqui no call de resultados do segundo trimestre do Mater Dei. Vou só passar alguns lembretes importantes aqui para a gente poder prosseguir com as perguntas e respostas. Primeiro, lembrando que essa videoconferência está sendo gravada e vai ficar disponível no site da RI da companhia após o seu encerramento. A apresentação aqui mostrada também está disponível no nosso site de RI, e um breve disclose aqui,
informamos, né, que eventuais declarações a respeito de eventos futuros estão sujeitos a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opiniões unicamente na data em que estão sendo feitas e a companhia não se obriga a realizá-las. Quem quiser fazer as perguntas, por favor, levantar a mão e nós vamos chamando um a um aqui e vamos abrindo o microfone. Primeiro, seguindo a ordem aqui de quem levantou a mão, vamos chamar o Samuel Alves, do BTG. Samuel, bom dia. Você nos ouve, Samuel? Eu acho que o Samuel caiu. Agora, acho que... Conseguem me ouvir? Acho que o Samuel voltou. Bom dia, pessoal. Bom dia, doutor Henrique, Rafael. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre o ticket na Praça de Belo Horizonte. Acho que vocês até fizeram um comentário durante a apresentação, mas só para a gente pegar aqui certinho, como que ficou o ticket em BH agora no segundo trimestre? Se vocês pudessem dar uma noção de crescimento. Mais para entender se no ticket consolidado, né, do segundo semestre a gente deveria esperar uma melhora importante de ticket. E uma segunda pergunta é sobre o mix de complexidade da rede, né? Quando a gente olha o mix de complexidade ex-Covid, né, versus 2019, como que isso se comporta hoje olhando para a Praça de Belo Horizonte, né? Está similar já nesse mix de complexidade ou não? Obrigado. Eu começo aqui com o ticket e depois eu passo para o doutor Henrique para ele falar um pouco da parte operacional. Em relação ao ticket, vou fazer a gente comentou 2,52 milhões por leito por ano, ô Samuel, é o que a gente operou no segundo trimestre. A gente por que nós estamos abrindo esse número e não vamos abrir mais? É só para mostrar que é muito saudável a nossa operação de BH, a gente está conseguindo ter o repasse da inflação nos novos modelos de remuneração, que a gente tem espaço para fazer esse crescimento, que é um pedido das operadoras, mas a gente sempre vai trabalhar com o ticket consolidado nosso, porque a nossa demonstração de resultados é uma demonstração de resultados consolidados. Mas a gente fez questão, porque como há uma preocupação de vocês, de inflação, de crescimento, de capacidade de repasse de preço, a gente quis abrir, crescendo 9%, o primeiro contra o segundo contra o primeiro trimestre, o que mostra uma resiliência muito grande, tá? Então, para as suas projeções aí, vocês podem considerar esse número como número base. E aí eu passo para o doutor Henrique para falar sobre a parte operacional, sobre a complexidade atual dos hospitais versus 2019. Ô Samuel, os nossos hospitais, eles são tradicionalmente hospitais de alta complexidade, na verdade, hospitais que atendem toda a cadeia, né? Nós temos desde pediatria em pronto-socorro, passando por uma maternidade robusta, principalmente no Mater Dei Santo Agostinho, no Mater Dei Betim Contagem, e a gente observa claramente um retorno aos mesmos padrões operacionais que a gente tinha em 2019, né? E com um adendo que, em relação ao Mater Dei Betim Contagem, que está dentro do hub da Grande BH que você mencionou, com a vinda agora do IPSENG, alguns procedimentos de maior complexidade têm sido concentrados também no Mater Dei Betim Contagem. Um fato curioso, e acho que isso talvez seja um desdobramento da pergunta que você fez, é que algumas das nossas unidades também que não estão localizadas em Belo Horizonte, elas vêm passando por uma diversificação no rol de especialidades médicas que atendem. O maior exemplo disso é o Prêmio, em Goiânia, né? É uma unidade que realmente tem atraído mais especialidades, né? Criando principalmente a oportunidade para que procedimentos de maior complexidade, como aqueles relacionados à ortopedia, à cirurgia, à neurocirurgia, trauma, com que eles possam ser absorvidos. Essa já é a cultura dos nossos hospitais da Grande BH, e a gente observa um movimento muito semelhante já àquele que a gente tinha na fase pré-pandemia. Obrigado, doutor Henrique, Rafael. Bom dia. À disposição, Samuel. Bom dia. Agora vamos passar a palavra para o Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Bom dia, Vinícius.
Pessoal, vocês me escutam? Escutamos sim, pode dar sequência, Vinícius. Eu acho que eu tô com dificuldade aqui. Mas eu não estou escutando vocês, mas acho que vocês estão Nós estamos te escutando, né? ouvindo, pode Mas seguir. bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria saber um pouquinho sobre a melhora da margem bruta. Eu acho que se a gente conseguisse quebrar aqui a composição por hospital, obviamente acho que, dado que estamos com um perfil um pouco mais diferente de hospitais aqui, tem algum hospital em específico que tem um diferente gasto de MatMed, que tem uma margem bruta melhor, que tem um nível de especialidade um pouquinho maior? Então, assim, se vocês puderem comentar como que foi o ambiente de margem individualmente para cada hospital, não para cada hospital, mas se essa melhora ela foi um negócio mais generalizado. E se vocês puderem comentar também um pouco o ambiente de credenciamento nas aquisições recentemente adquiridas, tem espaço aqui para ganhar? Lembrando que lá em Porto Dias, por exemplo, tinha uma fonte pagadora que vocês têm um relacionamento super bom em Belo Horizonte, que ainda não era credenciado lá. É o caso aqui de outras aquisições? Obrigado. Obrigado, Vinícius. Vamos aqui por partes, né? A gente tem, como acabei de mencionar para o Samuel, o nosso resultado é consolidado. Com certeza é uma soma de vários estágios de operação, né? A gente quis abrir a margem da controladora, né? Que a gente está falando dos 3 hospitais de BH mais Salvador, retirando o EBITDA negativo de Salvador para mostrar que o core da operação está muito saudável e bastante em linha com os resultados históricos da companhia, né? A gente não faz essa abertura por hospital, vocês conhecem bem as margens que a gente opera, as aquisições foram mencionadas, vocês conhecem o nível de margem que o Porto Dias tem, então vocês podem fazer as previsões de vocês. O que a gente pode colocar aqui como vamos dizer, uma cereja aí das análises, é que um hospital como Santa Genoveva, que foi um hospital que entrou para a gente, né, que ano passado rodou com um EBITDA 0, né, até beirando ficar negativo, a gente já está conseguindo fazer uma operação ao redor de 20%. Né? Isso nos dá uma satisfação e vamos dizer, tranquilidade de que nosso modelo operacional ele é replicável para as operações. Né? Então, Santa Genoveva, com pouco tempo, ele passou às nossas mãos em fevereiro, já está rodando esse nível de margem, mostra que a gente pode continuar o nosso processo, acreditando na nossa cultura, nossa filosofia de operação, muito focado nos custos. E agora, com a entrada de Santa Clara, uma dobradinha interessante para a cidade. É uma cidade que tem um PIB elevado, que tem uma capacidade de crescimento, né? Está na força motriz aí do PIB do Brasil, né? Que é o agronegócio. Então, a gente tem uma satisfação boa. O Prêmio é um hospital, de forma geral, né? Um hospital que a gente, no 4º trimestre, que a gente vai ver ele operando da forma como que a gente gostaria. Nós estamos no meio de um processo de reformulação do hospital, para poder atrair as especialidades, com o hospital já com pronto-socorro, todos os equipamentos, o bloco cirúrgico atendendo a todas as especialidades. Então, a gente preferiu fazer essa reestruturação antes da gente mudar o perfil do hospital. Então, o 2º e o 3º TRI, a gente vai ver uma operação ainda pequena, né, tímida, porque a gente espera para a região e a gente é muito confiante para a região. O EMEC entrou, um hospital que a gente tem muito a fazer para melhoria de margem. Ele tem alguns indicadores interessantes, mas ele tem outros problemas graves, né, que atrapalham demais a margem. Por exemplo, muita coisa consignada, muitos contratos de locação dentro dos custos, o que atrapalha. Em vez de fazer investimento, quem ganha o dinheiro são os fornecedores. Então, tem muito trabalho para a gente fazer para melhorar a margem nos hospitais. Salvador é uma operação inicial que roda com EBITDA negativo, mas está
com os resultados, como o doutor Henrique colocou, nós conseguimos um excelente nível de credenciamento, né? Mais de 400 mil vidas, o hospital está mês a mês crescendo a números exorbitantes, né, de percentual de crescimento, muito dentro em linha que a gente sempre falava com vocês de capacidade de ramp-up. Então, falando de forma geral, sem entrar nos números, é um pouco dessa visão para as nossas margens operacionais, Vinícius. Em relação às aquisições, hoje a companhia, as maiores aquisições já foram feitas, agora, como eu disse, do Santa Clara, entrando no terceiro trimestre, a gente vai fazer o fechamento agora em agosto, setembro, a gente termina aquele primeiro ciclo, né, que a gente entrega todos aqueles leitos que nós prometemos para 3 a 5 anos. A gente não pode esquecer disso, né, que a gente ultrapassou as estimativas do mercado, então a gente consolidou muito mais rápido do que vocês imaginavam. Então, vem uma pressão um pouco, que a gente está conseguindo sair sobre ela, né, sair dela, maior do que uma coisa pulverizada na ANA. Então, esse é um sucesso que a gente atingiu e que a gente continua dia a dia, né? Não é uma tarefa fácil, é árdua, constante, é comitê de produtividade, é o comitê de integração que o Zé Henrique, como o nosso CEO, ele lidera. Então, um trabalho constante que a gente precisa não tirar os olhos, senão as operações se acomodam e não chegam no padrão que a gente gostaria. E, como eu disse, a gente tem capacidade para mais aquisições, mas agora a gente está muito mais seletivo. Os juros hoje no país é 13,75. A gente tem hoje níveis de valor das companhias abertas em outro patamar, né? A gente é a melhor de performance de ação e a gente tem hoje uma queda significativa do preço de abertura de capital e as outras caíram mais que a gente. Então, assim, é um outro perfil hoje para ter troca de ações, para ter uma negociação, e isso demora um tempo para entrar num nível de um novo patamar de negociações, mas a gente está sempre aberto para fazer alguma coisa estruturante, mas desde que mude o patamar da companhia. Alguma coisa pontual que dê uma robustez a algum hub nosso pode ser feito, mas muito mais de ajuste para operação local. Tá ok? Vinícius, só te respondendo também em relação aos credenciamentos, que eu acho que é importante, né? A parte comercial que você colocou, você questionou em especial o Hospital Porto Dias, né, de Belém. Nós estamos com um trabalho importante de diversificação da carteira de credenciados do Porto Dias, né? Já credenciamos Bradesco e a Líder Autogestão. Nós temos uma relação histórica na rede Mater Dei de mais de 40 anos com as autogestões. Nesse momento, isso tem sido muito importante. Algumas autogestões grandes, inclusive, já estão em fase bem avançada de negociação lá para o Hospital Porto Dias em Belém. O objetivo, obviamente, é diversificar a carteira de clientes. O Santa Genoveva, em Uberlândia, recentemente também foi credenciado para atender o Ipseng. No EMEC, em Feira de Santana, recentemente credenciada aberta. No Prêmio também estamos em fase avançada de negociação com algumas operadoras relevantes, que são nossas parceiras históricas, né? E o que eu acho assim que talvez seja o maior cartão de visitas, né, da ação comercial que a Rede Mater Dei vem implementando foi o credenciamento de 400 mil vidas em Salvador, uma praça muito competitiva, né? Num projeto Greenfield. Isso não é comum. Hoje é muito difícil você credenciar hospitais Greenfield, né? No Brasil, em várias praças. E em Salvador, graças à relevância do projeto, graças à atuação do nosso comercial, graças à imagem que a Rede Mater Dei tem junto às operadoras de plano de saúde, que é uma imagem ética, uma imagem de retidão, de que realmente respeita o cliente, senta na mesa de negociação num padrão de entendimento que a gente procura relações construtivas, né? Então, eu acho que o maior exemplo foi esse, foi o credenciamento de um hospital de 370 leitos, né, num curto espaço de tempo e já conseguindo já um rol de mais de 400 mil vidas dando direito a essa unidade hospitalar. Perfeito, super claro. Muito obrigado pelos pontos, doutor Henrique. Rafael, obrigado, bom dia.
Agora vamos passar a palavra para o Gustavo Miele, do Goldman Sachs. Gustavo, bom dia. Oi, pessoal, vocês conseguem me ouvir? Sim. Pode dar sequência, por favor. Seguimos sim. Maravilha. Bom dia, doutor Henrique, Rafael, Bruno, obrigado pela apresentação. Essas são duas perguntas bem rápidas aqui do nosso lado. Acho que a primeira delas voltar um pouco no tema de MatMed, né? Queria só entender um pouco, pessoal, se essa diluição adicional que vocês entregaram nesse trimestre, ele é fruto de um aumento de escopo de negociação com os fornecedores atuais, ou se vocês conseguiram trazer algum fornecedor novo para a base de vocês, que também ajudou um pouco essa redução de custo. Só para entender um pouco a dinâmica e até tentar ancorar alguma expectativa para final de ano, né? Se vocês, de fato, ainda têm uma diluição razoável para entregar até o final de 2022, ou se a gente já está enxergando um patamar um pouco mais normalizado aqui de COGS. E minha segunda pergunta um pouco mais em relação a Porto Dias, né? Na verdade, pegar um pouco do update desse ativo, né? O doutor Henrique até na resposta anterior comentou um pouco sobre a relevância aqui das autogestões nesse hub especificamente, né? Tentar entender se o perfil de credenciamento vai ser um pouco mais focado nas autogestões, se tem algum outro tipo de pagador relevante com quem vocês estão conversando na região, até se vocês puderem passar também uma atualização do cronograma de Porto Quality, se mudou alguma coisa, acho que seria interessante ouvir. Então são esses dois pontos, pessoal. Muito obrigado. Eu começo aqui sobre MatMed, aí o doutor Henrique me complementa alguma coisa estratégica e depois ele responde sobre Porto Dias. É muito difícil separar a soma de efeitos, Miele, assim, o que nós temos que trabalhar, né, é tudo um pouco do que você colocou. Uma rede que tinha uma compra, né, a gente tinha um faturamento de 700 milhões, 750 milhões em 2019, depois 2020, a gente está num pacing aí de estar 1,5 bi, 2 bi, isso é 3 vezes mais. Então, com certeza, isso ajuda, né? Você tem um poder de barganha muito maior e você tem uma oportunidade muito grande nas unidades que compram muito mal, usam muito consignado, assim, você não tem ideia o tanto de oportunidade que tem. Outro ponto importante são as sinergias cruzadas, né? Que acaba você pegando, quando você pega um hospital muito ruim, você tem a oportunidade de levar a sua estratégia com os fornecedores e melhorar de forma muito significativa. Mas também você pode pegar hospitais benchmark como Porto Dias, que você já tem um laboratório de outros fornecedores que lá atuam, que a gente assume na rede aqui. Então, você ganha também em Belo Horizonte com alguma coisa que você não mudaria no primeiro momento, que você deveria testar com o corpo clínico, você já tem, entre aspas, um laboratório que já funciona bem, que você sabe que tem resultados assistenciais confiáveis e de alto resultado, que você já adere como a política da rede. Então, é um mix de tudo, né? Mas a gente sabe que tem mais trabalho a fazer, a gente tem buscado mais fornecedores, é um trabalho que não acaba dioturnamente, né? A gente tem feito um ótimo trabalho nessa frente. Eu passo aqui para o doutor Henrique, se ele quiser destacar mais alguma coisa do MatMed, para falar sobre o Porto Dias. Acho assim, o Rafael mencionou muito bem a respeito das questões de MatMed, né, Gustavo? Nós temos uma gestão permanente de suprimentos em que a gente procura ampliar a nossa base de fornecedores o mais que a gente pode, obviamente que seguindo, né, padrões de qualidade e de aderência de corpo clínico, né? Nós temos fóruns abertos, né, em que todas as vezes que a gente incorpora uma tecnologia, a gente inclui o corpo clínico, mobilizamos e sensibilizamos o corpo clínico para que haja uma aderência a esse novo fornecedor, né? Recentemente, agora, nós fizemos uma negociação muito grande relacionada à cirurgia bariátrica, por exemplo, apenas para dar um exemplo, no hub da Grande BH. E o corpo clínico aderiu, inclusive, nos ajudando e nos apoiando nessa negociação, o que aumenta muito a nossa capacidade de conseguir preços, relação custo-benefício melhor, graças a essa aderência que a gente consegue do corpo clínico, né, principalmente os médicos que têm maior movimento, a essas negociações que são realizadas com fornecedores específicos, né? Então, esse é um ponto que é importante mencionar, e uma negociação permanente de contratos também, de tal maneira que a gente possa reduzir o nosso custo com materiais e medicamentos. Em relação aos credenciamentos, em especial Porto Dias, foi um questionamento que você fez, né? Nós temos sim investido no credenciamento das autogestões,
algumas delas são relevantes, por exemplo, em Belém do Pará, mas também com seguradoras que são nossas parceiras tradicionais. Por exemplo, a Bradesco já credenciou o Porto Dias depois que o Porto Dias veio para dentro da rede Mater Dei, já está operando com alguns produtos lá em Belém. Então, a tendência é que realmente haja uma ampliação da base de clientes credenciados lá no Porto Dias. Em relação ao quality, que é outra pergunta que você fez, né? As obras estão no cronograma. A questão do quality é pesar que tipo de inauguração que nós vamos fazer, ou seja, o mais provável que a gente faça é uma negociação escalonada, abrindo alguns serviços inicialmente, de tal maneira que a gente possa ter uma complementariedade nas operações do Porto Dias atual com o quality, de tal maneira que a gente possa ir gerando valor para o hub lá de Belém gradativamente, senão se realiza o custo muito rapidamente, né, e não tem a receita correspondente. Isso depende muito também da base de clientes. Então, cada praça tem uma dinâmica diferente, cada praça tem um mercado endereçado diferente, e a gente trabalha sempre discutindo, né, na operação e na estratégia, o momento exato de abrir mais ou menos unidades hospitalares dentro de um determinado ativo. Não sei se te respondi, mas é um pouco essa a estratégia. Ficou super claro, doutor Henrique. Obrigado para você, obrigado, Rafael. Bom dia. À disposição, Gustavo. Obrigado, bom dia. Agora nós vamos chamar a Estela Stano, do JP Morgan. Bom dia, Estela. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria voltar um pouco mais sobre o assunto de ticket médio. Como vocês estão vendo a evolução daqui para frente do ticket e se vocês conseguem passar um pouco mais de visibilidade do que vai ser feito de aquisição e o que vai ser o orgânico da companhia? E, além disso, indo para o tópico de M&A, qual vai ser o perfil das aquisições e quais são as regiões targets para vocês? Obrigada. Bom dia, Estela. A gente não tem, né? A gente está falando sobre aquisições de uma maneira mais estratégica, né? Não tem nenhuma informação para passar para vocês de perfil que fazer. O que a gente sempre colocou é que a gente tem uma capacidade de fazer essa expansão no momento certo, com algum ativo que faça sentido para a rede Mater Dei, para até uma mudança de patamar, de tamanho, de representatividade, ou alguma região que a gente não esteja. Mas isso é uma coisa que não tem hoje nada no pipeline, mas faz parte do planejamento de médio e longo prazo da companhia. Tá? A primeira pergunta foi do ticket. Hoje a gente trabalha, a gente sempre coloca isso, de trabalhar nas operações maduras, da gente conseguir repassar a inflação para a gente não perder margem. Esse eu acho que é o grande objetivo. Com inflação alta é muito mais difícil isso, porque você tem numa cadeia econômica de um país, né, quanto mais um setor como o nosso, que ele vai da pessoa para a empresa, da empresa para a seguradora, para a medicina de grupo e aí para os hospitais, você tem aí uma cadeia enorme de repasse de preços que nem sempre você consegue repassar tudo. Então, você tem que ter uma estratégia em momentos de alta inflação, de você trabalhar novos modelos de remuneração, melhorar a complexidade, mesmo em hospitais já maduros. Em hospitais que estão entrando na nossa base, uma gama, a gente até escreveu isso no nosso press release, é uma gama de oportunidades de você trazer complexidade, novos procedimentos, novos equipamentos para cidades que têm uma falta de alguns procedimentos, que o cara tem que deslocar de cidade, notoriamente. O Berlândia tem oportunidade, o Goiânia tem muita oportunidade, o Hub da Bahia tem muita oportunidade de fazer uma dobradinha com Salvador, Porto Dias, que já é uma operação madura de rentabilidade, tem muita oportunidade também, bloco cirúrgico para crescer. Então, a gente pode levar essa expertise que a gente tem do início das nossas operações, né, 42 anos de história, para ir levando. Então, o mix de efeitos não é fácil, é muito simples responder, né? É repassar a inflação. Mas por trás disso tem um trabalho muito bem feito e incansável do nosso comercial, tem que ter um trabalho muito forte da parte de fornecedores, né? Da parte de toda estratégia de MAT-MED ou PME, por cidade, os médicos
né, essa gestão clínica que nós temos, que eu acho que é quase única das redes no Brasil, ajuda bastante a ter essa parceria com os médicos. Então, é muito complexo, mas, resumindo sua pergunta, o nosso objetivo é crescimento de inflação e aumento de ticket médio em operações que não são maduras. Vamos passar para... Ok, Estela? Ok, obrigada. Vamos passar para a próxima pergunta aqui. Vou chamar agora o Ricardo Boiati, do Safra. Bom dia, Ricardo. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela apresentação. A primeira pergunta, só pegando aqui um follow-up com relação à operação de Belo Horizonte, apesar da queda, né, de ocupação dos leitos não Covid, né, a companhia habilitou mais leitos operacionais, né, e vocês comentam aí sobre novo credenciamento, né, em Belo Horizonte. Eu queria só entender, né, se esse aumento, né, do número de leitos operacionais, sem que os leitos ocupados no segundo TRI tenham crescido proporcionalmente, ela está relacionada com a preparação para uma demanda maior esperada para o terceiro trimestre, né, ou não, se tem algum outro fator, de repente day hospital, alguma coisa impactando isso. Queria entender um pouco melhor esse ponto, né? E se vocês puderem dar uma ideia do diferencial de ocupação entre os hospitais ali da região metropolitana de BH, não precisa passar exatamente na vírgula aí, mas pelo menos qualitativamente aí se Betim Contagem ainda está muito abaixo dos outros dois e como está sendo a convergência de ocupação, né, de Betim Contagem para os hospitais ali da capital. E só uma última pergunta com relação acho que o Rafael fez alguns comentários interessantes aí, né, de possíveis novos movimentos aí estratégicos de consolidação. Agora, só para entender do ponto de vista de execução, né, essa é uma pergunta que ela acaba sendo recorrente, né, por parte de investidores, dado que a companhia aparenta ter bastante coisa no prato e está executando bem, né, pelos resultados apresentados, mas isso acaba sendo uma preocupação. Então, do ponto de vista de execução, né, para eventuais novos movimentos, né, capacidade de ter as pessoas certas nas posições certas, implementação de cultura, né, em novos movimentos aí estratégicos. A companhia está totalmente segura de que novos movimentos não vão colocar em risco, né, a execução do que já está em andamento. Se vocês puderem dar um pouco de cor a respeito disso, também sempre ajuda a nossa análise qualitativa aqui, pessoal. Obrigado. Pois não, Ricardo, eu vou começar aqui, passo para o Rafael. Então, vamos lá. Em relação a Betim, que você pergunta especificamente, né? Betim tem experimentado, né, um aumento crescente do movimento, principalmente em virtude do aumento da base de clientes que nós conseguimos captar especificamente para aquela unidade, né? Acho que o maior exemplo eu dei aqui na minha apresentação, que é a vinda do IPSENG, né, que é o Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais, com 152 mil vidas só na grande BH. Então, acho que isso tem trazido também um movimento relevante maior e, obviamente, uma maior necessidade de abertura de leitos, sabe? Betim, em especial, é uma unidade que chegou a ter níveis quase que batendo no teto mesmo de ocupação em relação aos leitos que a gente tinha, o que não é bom sob o aspecto operacional. Então, isso nos motivou realmente a abrir mais leitos, né, com, obviamente, um índice de ocupação ainda elevado. Como eu mencionei também, os 3 hospitais do Hub da Grande BH têm operado os 3 juntos, com índice de ocupação acima de 75%, diferentemente da média da rede, né? Então, certamente, esse é um aspecto considerado aí na sua pergunta e que eu acho que é relevante. A gente não abre leitos com perspectivas futuras de ocupação. Nós vamos abrindo leitos na medida em que a demanda vai sugerindo e vai nos motivando a fazer isso, né? Para que a gente não tenha a efetivação do custo sem a contrapartida da receita. Esse é um ponto muito importante que a gente vem observando.
A outra questão que você traz, você pode repetir, por favor, a segunda parte da sua pergunta, só para poder... Sim, claro. Com relação a novos movimentos, né, de aquisições, fusões, enfim, com relação ao ponto de vista de execução, pessoas, né, capacidade né? de execução da companhia, exatamente pessoas, implementação de cultura, perfeito. Porque a companhia tem bastante coisa em andamento, né? E se novos movimentos trariam um risco de, enfim, das coisas que estão sendo feitas não acontecerem da medida correta aí. Então, vamos lá. Uma coisa que nós temos sido muito assim, disciplinados é exatamente na integração, né, desses novos ativos à rede, né? Primeiro, na própria diligência operacional que a gente faz. A conclusão que nós já chegamos é que existem ativos que simplesmente não vão nunca conseguir uma integração a rede Mater Dei por questão relacionada a valores, questão relacionada mesmo a um modelo operacional que muitas vezes não há como integrar, né? Então, o que nós procuramos fazer até hoje nos deixa, sob certo aspecto, felizes, né? Porque são operações que têm integrado e, mais do que integrado, tem, num momento muito rápido, já dado o resultado que a gente esperava que desse. O Rafael acabou de citar, por exemplo, o exemplo de Uberlândia, né, do Santa Genoveva, né? Nós temos investimento muito grande em pessoas. Nesse momento agora, nós estamos iniciando, por exemplo, um trabalho muito interessante de revisão de cultura, né, e de ampliação do trabalho em pessoas com base à cultura desejada que a gente quer ter com a vinda desses novos ativos para a rede Mater Dei, né? Nós tínhamos uma operação que era uma operação loco-regional, com 2 ativos em Belo Horizonte e 1 em Betim. Rapidamente, temos tido hoje uma operação multiestadual, né, nacional, e a gente tem conseguido deslocar executivos, alguns deles muito aculturados à rede Mater Dei, né? Você sabe que uma coisa que sempre diferenciou a rede Mater Dei, por exemplo, foi uma gestão espartana de custos, né? Nós já mencionamos isso em outros reportes. Nós nascemos, né, em um ambiente complexo, né, com uma operadora muito relevante, que é a Unimed, que acaba parametrizando o mercado. Isso nos ensinou a ter uma gestão de custos espartana, né? Esse modelo nós temos procurado levar para as outras unidades para onde a gente tem ido, e aí levar executivos que, sob certo aspecto, já estão aculturados, né, com esse modus operandi da rede, é muito importante. Ao mesmo tempo, atrair do mercado profissionais que são talentos, né, e que vêm completar algumas das competências que nós precisamos desenvolver na rede. E também, internamente, em DOR, um programa de desenvolvimento de líderes, que é um programa bastante atuante, que a gente chama de Lidera, que tem basicamente 3 estágios de desenvolvimento de líderes, a depender da maturidade em que o profissional se encontra, e que tem permitido, inclusive, que nós possamos deslocar gerências em nível intermediário operacional para alguns dos nossos ativos. Em Salvador, agora, por exemplo, tem cargos chaves de supervisão de enfermagem que foram desenvolvidos na rede Mater Dei em BH e que concordaram em mudar para Salvador. Em outras unidades, da mesma maneira. Isso em conjunto com uma atuação muito próxima do nosso corporativo. Nós temos hoje profissionais que trabalham conosco há 20, 25 anos, que têm se deslocado para as novas unidades que foram adquiridas e que têm implementado um trabalho de aculturamento muito próximo. Nesse momento, por exemplo, a nossa superintendente administrativa, que trabalha conosco já há mais de 30 anos, está residindo em Salvador para poder exatamente fazer um trabalho de aculturamento local, né? Então, essa é uma preocupação que nós temos, sem dúvida, o desenvolvimento, né? Primeiro, a atração, depois o desenvolvimento e a retenção de talentos, de profissionais diferenciados. Você tem toda a razão, esse é um ponto de grande atenção e em que nós estamos trabalhando com muita profundidade nele. Tá ótimo, perfeito, doutor Henrique, muito obrigado. Não sei se o Rafael quer complementar, Rafael, mas... Não, acho que foi perfeito, doutor Henrique, é isso aí que é o ponto. Acho que a gente tem que, nas palavras, perceber como a rede opera, né? Então, a gente só abre leito
no momento em que a gente tem uma taxa de ocupação elevada. Se abrir o leito, né, nas entrelinhas, é porque a operação está indo super bem, nós estamos atingindo um nível de ocupação alto, você abre o leito, com isso você reduz um pouco a taxa de ocupação, um ciclo, né, que a companhia tem uma disciplina muito grande para poder atingir a margem. Então, assim, há um nível muito bom, muito saudável das nossas operações. A gente está falando diversas vezes durante o call, mas esse é um pouco da mensagem que a gente quer passar. Está bem claro, Rafael. Obrigado. Vamos seguir então para a próxima pergunta. Eu chamo agora o Gustavo Tisseu. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Bruno. Bom dia, doutor Henrique. Bom dia, Rafael, perdão. Obrigado pela possibilidade de fazer perguntas. São duas aqui do nosso lado. A primeira, se a gente poderia explorar um pouquinho mais a questão de Betim Contagem e um pouco de credenciamento. Acho que já veio outras perguntas nesse sentido, mas eu queria entender com o Epseng agora, se vocês pudessem dar uma ideia de nível de operação de leito ali. Se está operacionalizando de uma forma mais acelerada, entender mesmo como que está sendo operacionalizado. E se pudesse comentar um pouquinho de novos credenciamentos nesse mesmo sentido, como que está o pipeline. E a segunda pergunta é bem específica sobre o PL de enfermeiros. A gente acha que talvez no Core Biz e BH tem baixo impacto, mas queria entender um pouquinho no Pará, né, em Porto Dias, como que vocês estão vendo isso? Tem algum tipo de impacto relevante ou vocês veem como baixo? Muito obrigado pela possibilidade de perguntar. Bom, doutor então, Henrique, acho que é credenciamento, vamos lá. daí, por favor. Isso. Depois eu passo a segunda parte para você, Rafael. Olha, a nossa unidade de Betim ela tem uma característica interessante, porque ela está localizada numa região onde há um grande número de empresas, a maior delas a Fiat Automóveis e todo o ecossistema, né, no entorno da Fiat, né, as indústrias que fornecem equipamentos e componentes, né, para Fiat Automóveis, né, e acaba que essa é uma oportunidade para as operadoras de mercado, e nós temos sido permanentemente provocados, né, por algumas operadoras para que a gente desenvolva produtos específicos para Betim Contagem, sabe, Gustavo? E temos desenvolvido, o maior exemplo é o Sul América Direto, né, que foi desenvolvido para a região, onde nós fizemos um trabalho conjunto, né, para provocar vendas, o próprio efetivo Bradesco também, a gente tem implementado as vendas lá, e temos também outras operadoras, inclusive algumas verticais, que têm nos procurado e nos incitado a credenciar o hospital. E como a gente tem uma visão de médio e longo prazo, a gente tem procurado conduzir isso com um pouco mais de cuidado, né? Eu me refiro aqui às operadoras mais verticalizadas, né? Betim, ela tem uma flexibilidade também para ter produtos, né? Para apartamentos e para enfermaria. Então, os leitos de Betim, o número de leitos operacionais do hospital, eles têm que contemplar um pouco isso. Eu acredito que rapidamente nós vamos chegar em Betim em 200 leitos operacionais no curto espaço de tempo. Nós credenciamos recentemente para lá também alguns produtos até muito pioneiros, como, por exemplo, o Alice, né, que é uma operadora digital, como, por exemplo, Cassi Vida, que é um produto de mercado, né, que a Cassi tem e que pode vender para até a 4ª geração de colaboradores, de funcionários do Banco do Brasil. E a Caixa também está em fase bem avançada já de negociação. Eu estou nominando assim para você, né, algumas operadoras que já estão funcionando como nossos clientes lá na unidade para ver o potencial que a unidade tem. Agora, obviamente, que precisa de um tempo de maturação e, na nossa concepção, esse tempo ele tem sido cumprido até acima das nossas expectativas. Sabe? A segunda parte da sua pergunta eu deixo para o Rafael. Obrigado, doutor Henrique. Tizeu, sobre a questão do PL da enfermagem, eu acho que o assunto está bastante na mídia, né? E eu acho que pela primeira vez teve uma união muito forte de várias entidades e associações do nosso setor, né? Então, houve nós, em conjunto, né, com a ANAP,
foi a CN Saúde, que foi a autora, entrou com pedido de ação direta de inconstitucionalidade no STF, né? O ministro Barroso foi o escolhido relator. A gente também tem um pedido de liminar, então tem um processo cautelar e um liminar, porque nosso pleito, né, é muito baseado de como o processo foi conduzido, né? Processo em ano eleitoral, agora a gente está aproximando das eleições, feita a toque de caixa, promete e escreve na lei que vai ter uma forma de subsídio, né, para os 16 bilhões que eles calculam de custo, não tem uma isonomia entre o público e o privado. Nesse momento, eu me dirijo a todos. Tem muitos vícios nesse processo, que a gente acredita que o plano A, né, nosso, de todos os hospitais, a gente está tendo uma união muito grande e um sangue frio desse processo, porque nós estamos falando de um risco sistêmico, né? Ontem saiu uma matéria interessante do Hélio Beltrão, falando um pouco também dessa questão. O pessoal só olha, se fosse fácil fazer economia colocando piso, né? Todo mundo merece mais, né? Se você for dar um zoom, não é desmerecendo os enfermeiros, mas se você for olhar, várias classes merecem. Mas nós temos uma questão de conjuntura econômica, de funcionamento de um sistema, né? E isso desestrutura a saúde como um todo. Não para as grandes redes como as nossas, que a gente vai sofrer, mas consegue ficar de pé, mas a gente tem um buraco enorme numa saúde que a gente sabe como que é entregue no Brasil. Então, a companhia, vocês já fizeram várias análises, então a gente não desce em nível de análise, a gente acredita que vai ter êxito na parte judicial, então a gente prefere não fazer nenhum tipo de estimativa, acreditando que vai ter um pouco de clareza, né, e um pouco de visão para que o setor seja preservado de uma forma geral. Obrigado, doutor Henrique. Obrigado, Rafael. Super claro. Agradeço pela resposta. Pessoal, como não temos mais perguntas, agradecemos a todos pela participação na Escola de Resultados. Um abraço e um bom dia para todos. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigado.